Se a gente pegar aqui a estrutura, né, do benzeno e esse hexatrieno aqui de cadeia aberta, e eu for comparar, né, tiver os dois para analisar e tentar diferenciar se numa reação eu formei esse ou esse, o que eu precisaria fazer era tentar buscar alguma técnica que enxergasse alguma diferença ali, porque eu tenho as semelhanças, né, 6 carbonos, 3 duplas, alternadas, tenho as diferenças, né, a principal é uma cadeia aberta, outra cadeia fechada, tá? E uma das técnicas que se usa muito para diferenciar essas duas estruturas é ressonância magnética nuclear, porque lá a gente vai medir a resposta do núcleo com base no ambiente, né, químico que ele está situado. E aí, quando você pega qualquer carbono aqui do benzeno, que é o nosso aromático mais clássico, eles vão estar num ambiente químico muito diferente, bem diferente do que qualquer um desses aqui do hexatrieno. Perceba, se eu for pensar em hibridização, todos eles, né, seja no benzeno ou no hexatrieno, eles são sp2, né, são carbonos do tipo sp2, pensando no carbono. Então, teoricamente, eu vou ter ali uma geometria equivalente entre eles, tá? Só que, ainda assim, a gente vai ter uma diferença muito significativa no ambiente químico. Mesmo com a geometria equivalente ali, tem uma diferença bem razoável. Então, a ressonância magnética é uma das técnicas que a gente usa, né, para caracterizar moléculas como um todo, e é meio clássico quando você tem ou benzeno, propriamente dito, ou algum aromático, você enxergar os sinais, né, no espectro dessa classe de compostos, sempre numa região específica. Lá, provavelmente vocês vão ver aí, acho que o pessoal do bacharelado vai ver essa parte ainda na parte de ilustração de estruturas, né? E lá vocês vão ver que tem uma escala, a gente fala que é parte por milhão, que é ppm. Então, os aromáticos sempre vão estar em torno de 7 ppm. Tá? Então, quando a gente pega um extrato, aí, por exemplo, de uma planta, não sabe o que aquela planta tem, aí faz análise, por exemplo, ressonância, se a gente olhar e ver que tem algum sinal ali em 7,2, 7,3, é quase certeza que, se não for o solvente, né, falou, esse aqui eu já sei que é o solvente, tirou o solvente da história, se tem um sinal nessa região aí, quase que certeza que vai ser um aromático. Então, a gente tem uma característica bem peculiar nos aromáticos com ressonância magnética, a gente consegue diferenciar bem. E aí, esse é o exemplo, digamos, mais clássico, né, de aromático, mas a gente tem outros. Né? Aqui está o clássico, esse aqui eu já tenho 2 anéis, né? Esse sistema condensado aqui, os 2 anéis são aromáticos, né? Eles apresentam aromaticidade, então esse composto é aromático, e cada um dos anéis apresenta aromaticidade. E aí, às vezes, a gente se depara com uma estrutura como essa aqui. E aí fica a dúvida, falou, bom, é aromático ou não é aromático? Às vezes ela fica um pouco diferente, ao invés de ter só carbonos aqui, né, eu tenho mais de um heteroátomo na cadeia, e não só mais de um, mas um heteroátomo diferente ainda. Né, aqui o enxofre e aqui o nitrogênio. Então, como é que a gente vai caracterizar isso? Já adianto, a aromaticidade não se restringe só a benzeno ou derivado ali de benzeno. Tá? Eu tenho casos de aromaticidade que vão fugir dessa regra aqui, tá? Desse padrão, né? Não uma regra de ter só carbonos. Tá? A gente vai ver isso. E a questão é que esses aqui podem ser, então pensando nisso, eles podem ser aromáticos. A gente vai ver como a gente faz para diferenciar se eles são aromáticos ou não. Aqui, por exemplo, a gente tem isso aqui é a cafeína. Tá? Então, quando vocês fazem um experimento de extração da cafeína, né, a gente pega café,
tem um método, geralmente quando a disciplina é de 2 horas, a gente faz o método mais rápido, mas o padrão para química, seja bacharelado, licenciatura e as engenharias, a engenharia química, é a gente fazer o experimento completo. Então a gente começa por onde? Pega, por exemplo, o pó de café e aí coloca ele no meio ácido muito intenso, geralmente ácido sulfúrico, tá? E aí depois a gente vem com água quente e lava esse conjunto aí de café, né? O pó de café, ou de chá, chamate, enfim, do que você quer extrair a cafeína. Com o ácido, seja ele qual for, no caso aqui o mais comum é ácido sulfúrico, você lava com água quente e aí você continua o processo ali. Essa etapa inicial de adicionar ácido é para protonar, porque essa molécula aqui, se a gente coloca em água, mesmo que seja água quente, como a água que a gente faz o café, a gente consegue extrair a cafeína, mas não o máximo possível, porque no laboratório, como a gente quer determinar pelo menos aproximadamente o teor de cafeína naquela amostra, eu tenho que garantir que não vai vir só metade, 40%, mas vai vir próximo de 100%, né? Pensando na situação ideal. Então a gente induz isso, além de usar água quente, como eu usaria para fazer o café, eu antes protono para favorecer ainda mais essa remoção da cafeína do café, aqui no caso pensando no café como amostra. E aí surge uma questão, né? Eu lembro que o pessoal perguntava isso no vestibular. Um dos vestibulares que eu fiz tinha tinha cafeína, e aí perguntava sobre questão de aromaticidade, né? Se era dos dois lados, se era um anel só, se não era nenhum, enfim. E a gente vai ver que esses nitrogênios, né, eles são os candidatos mais proeminentes, digamos assim, para receber esse próton, né, para atuar como base de Lewis e receber o próton. Ou seja, eu vou protonar certamente no nitrogênio ali. Agora a questão é em qual nitrogênio ou em quais, tá? Por quê? Porque quando você tem um átomo que ele está participando, tirando o carbono lá, com as 4 ligações dele normais, mas quando você tem um átomo que está participando da aromaticidade, se ele não tem mais par de elétrons disponível, ou seja, ele está usando tudo, seja com ligações direto com átomos, ou com par de elétrons sendo usado para fazer o fluxo da aromaticidade, se ele não tem mais par de elétrons disponíveis, tudo dele está sendo utilizado, aquele átomo não pode agir como base, né? Pensando no rigor da coisa. Por quê? Pensando em base de Lewis, porque ele não tem par de elétrons disponível, tá? A não ser que ele quebre a aromaticidade. Então você teria que ter uma condição extrema para quebrar a aromaticidade e liberar o par, né? Pensando num par de elétrons que está participando da aromaticidade. Então aqui a gente vai ver a regra e depois vai voltar nesse exemplo para tentar determinar qual nitrogênio é protonado ou quais, né? Para saber se é um só ou mais de um, tá? Algum deles, pelo menos um, é protonado. Agora a questão é saber qual. E aí vai envolver essa questão de a gente identificar, olhar para a estrutura e falar, bom, isso aqui é aromático. Para ser aromático eu estou usando esse par, então esse nitrogênio não pode. Tá? Então é esse quebra-cabeça aí que a gente vai ter que trabalhar um pouco com ele. Esse aqui é um outro exemplo, né? A gente tem um anel com 7 carbonos, e aí esse anel aqui com 7 carbonos, ele, em tese, né, eu não tenho necessariamente sempre 6 carbonos em compostos aromáticos, eu posso ter 5, posso ter 7, tá? Vai depender da condição do anel, tá? Não da constituição em si, se ele tem 6, 5, eu posso ter 6 que não é aromático, posso ter 5 que é aromático, tá? Então a quantidade de membros em si, nesse caso, não é tão restritivo. Isso é mais a condição para saber se ele atende às regras, né, ou não. Então, a gente também vai determinar se esse anel de 7 membros nessa condição é aromático ou não. Tá? E aqui
é um caso mais clássico. Eu tenho essa grande condensação de anéis aí, tá? Todos eles, essa extensão aqui dos 5 anéis, todos eles são aromáticos, tá? Esse composto é o benzoapireno. Tá? Ele eu destaquei ali, inclusive, porque ele é um aromático que volta e meia a gente tem contato com ele. Tá? Quando a gente queima algum material, né, eu tenho fumaça, e é muito comum formar na queima, além de outros compostos, é comum formar o benzoapireno nesse processo de queima, de combustão de papel, enfim. E o benzoapireno, ele é muito tóxico, tá? Ele tem uma toxicologia para câncer, né? Para induzir câncer, favorecer o câncer, bem razoável. Então, é por isso que quem trabalha, né, e tem contato com fumaça diariamente, porque uma coisa é falar assim, eu queimei aqui um churrasco, alguma coisa, e aí você respirou ali um pouco de fumaça, mas por causa dessa fumaça só, você não vai amanhecer com câncer no outro dia, tá? Mas o efeito vai acumulando. Então o corpo até consegue se livrar um pouco dele. Só que se todo dia, quando tem contato, aí você está tentando se livrar, o corpo está tentando resolver o problema, você coloca mais. Aí chega uma hora que fala, tá bom, então deixa estourar. Não vou resolver, não. Então, essa frequência é bem complexa. E esse é um dos compostos que é um dos responsáveis por essa fumaça, principalmente queimando papel, aí, que é o mais clássico, ou carvão, ser tão tóxico assim. Ele é um dos responsáveis por essa toxicidade tão elevada de fumaça, tá? Com relação ao desenvolvimento de câncer. Aqui é o clássico, quando você olha aqui, eles têm esse conjunto aqui, né, de compartilhamento de elétrons, tá? E esses elétrons, eles vão compor a aromaticidade. Uma coisa que vai estar lá na frente, mas que eu já adianto, é que perceba que sempre que eu estou tratando de aromaticidade, eu tenho exemplos aqui com duplas ligações, tá? Por que eu tenho exemplo com duplas ligações? Porque os elétrons que vão participar lá, vão estar lá na regra. Para compor a aromaticidade, eles têm que ser elétrons π. Agora, fica a pergunta, por que a aromaticidade tem que ser o π e não pode? Por que o π é mais favorecido do que o sigma? Se tivesse que responder isso, o que vocês me diriam? Por que os elétrons π, eles vão ser responsáveis pela ressonância, mas o sigma também não consegue fazer isso? Pensando na geometria orbitalar, você consegue ordenar, né, esses orbitais de modo que eles fiquem no mesmo plano, favorecendo isso, que essa é uma das condições, você ter essa coplanaridade, que é os átomos que estão participando da aromaticidade, os orbitais deles, os orbitais P, no caso, eles têm que estar alinhados no mesmo plano. E tem um outro fator que favorece o elétron π em detrimento do sigma, que é o quê? Quando você está tratando de sigma, principalmente pensando no caso carbono, você pega a hibridização, né? O elétron das ligações simples, por exemplo, se eu pegar, né, vamos focar, deixa eu mudar aqui ó, o computador, vamos focar nessa estrutura aqui, ó. Se eu estiver olhando para a ligação sigma de qualquer um desses carbonos, eu vou estar pensando no orbital híbrido, porque quem faz a ligação sigma, ou seja, fosse a primeira ali, a simples, né, no caso a sigma, quem participa dessa ligação é o orbital híbrido. Então, a maioria deles ali são sp2, né, e a gente tem um sp3 lá em cima. Então, as ligações daquele carbono lá do topo, lá que só tem ligações simples, né, aquele só faz ligações simples, com outros carbonos ou com hidrogênio, ele é um sp3, todas essas ligações, os elétrons sigma dele,
estão em orbitais do tipo sp3. Já as duplas ligações que a gente observa ali, aqueles carbonos que estão fazendo dupla, eles têm 3 ligações sigmas, usando os 3 orbitais sp2, tá? Mas quando você hibridiza sp2, sobra um P, que a gente chama de P puro. Esse P puro é que é utilizado para fazer a ligação dupla, né? Por questão de geometria, né? Questão espacial, você tem o P puro, com essa sobreposição que a gente chama de lateral, né? O sigma é frontal, o pi, né, vai ser lateral, para compor a dupla ligação ou a tripla. O que acontece? Quando você tem o elétron sigma, por ele estar no orbital híbrido, ele vai ser S alguma coisa. O fato dele ter alguma contribuição do orbital S significa que ele vai ter uma característica próxima. Você pensar em qualquer S, SP, SP2, SP3, todos os 3, né, eles vão ter diferença entre si, mas os 3 têm alguma participação, né, são parecidos em parte com o orbital S, porque ele participou da hibridização. Agora, se eu pegar um P puro, ele não tem nada do S, ele é só P, porque só tem o P ali. Então, quando eu faço ligação sigma, os elétrons, eles estão no orbital que acaba ficando mais exposto ao núcleo, porque ele tem uma contribuição do S, que é justamente aquele que está mais interno. Ou seja, o núcleo, ele atrai mais, ele vai travar mais qual tipo de elétron? Os que estão na ligação sigma, porque eu tenho algum tipo de SP ali, tá? Então, tem alguma contribuição do S. Toda vez que você tem contribuição do S, significa que ele tem um caráter S, tá? Aí você tem, por exemplo, SP, SP2, SP3. Você tem o SP como 50%, né? 50S, 50P. Então, o SP, por exemplo, ele vai ser, o carbono SP, ele vai tender a ser mais eletronegativo do que um SP3, porque no SP3 a contribuição do S é só 25%. No SP, a contribuição do S é 50%, ou seja, eu tenho uma proximidade maior do núcleo, né, da característica do S no SP. Então, quando você tem elétron do tipo sigma, esses elétrons do sigma são mais atraídos pelo núcleo do que os elétrons pi, porque eles estão no orbital P puro, tá? Então, como você tem, além da condição de estarem no mesmo plano, um elétron mais livre, então, resumidamente, quem vai ser o elétron mais livre? É o pi. O elétron sigma, né, que está na ligação sigma, ele é mais preso, porque ele vai sentir mais a presença do núcleo. A carga nuclear efetiva, ele acaba sentindo mais, então ele é mais travado. E justamente porque a ressonância, né, a aromaticidade, vai envolver ressonância, que é o fluxo, né, tem até uma figura ali que vai mostrar isso. É o fluxo, que é comum, muitos de vocês até, talvez todos já viram alguma coisa parecida. Então você tem um fluxo de elétrons, e para ter fluxo, perceba, quanto mais livre forem, né, no caso, os elétrons, melhor vai ser esse fluxo. E, inclusive, isso vai puxar uma outra coisa, que é o que a gente chama de grau de aromaticidade. Porque uma coisa você fala assim, eu tenho um benzeno e tenho mais 3 compostos aqui aromáticos. Eles vão ter a mesma aromaticidade? Muito difícil. Mesmo grau de aromaticidade, não. Por quê? Se eu tiver ali alguém que tem um par de elétrons, né, que está participando, tem um heteroátomo, e aquele heteroátomo é muito eletronegativo, ele vai tender a prender um pouco mais o elétron que está participando da ressonância, né, para compor a aromaticidade, do que um carbono, por exemplo. Se eu pegar um oxigênio e carbono. O oxigênio, ele pode até usar o elétron pi dele para fazer aromaticidade, porque é favorável energeticamente. Só que é aquela coisa, ele dá o elétron, mas não quer. Então, ele segura um pouco. Então, o movimento ali, ele não é, digamos que, tão rápido. Ele não vai ter a fluidez de um sistema só com carbonos, porque aí o carbono é menos eletronegativo, então deixa o elétron mais livre. Então, isso vai dar origem ao que a gente chama de grau de aromaticidade. É o quê? Quanto menos resistência eu tenho a esse fluxo, mais aromático vai ser o meu composto. Ele vai ter esse caráter de aromaticidade mais intensificado, tá? Então, o motivo de a gente tratar sempre de elétrons do tipo π é justamente porque eu tenho essa condição, né, tanto do plano, como vocês falaram,
essa questão da coplanaridade, e também porque o elétron π ele é mais livre, tá? E por ser mais livre, aí automaticamente a gente tem uma fluidez mais adequada do que teria se tentasse fazer com sigma, caso fosse possível alinhar, mas também esse seria outro problema, tá certo? Então, assim, você já deve ter ouvido o termo alifático, né? Talvez a maioria aí, talvez todos, não sei. Porque dependendo do lugar, às vezes está estudando, falta professor, enfim. Principalmente escola pública, né? Eu já tenho uns 7 anos trabalhando em escola pública, então eu sei que às vezes eu entrava lá em julho, e aí a primeira vez quando eu comecei a trabalhar foi em junho, que era um pouquinho antes das férias, e o pessoal não tinha tido aula desde fevereiro. Então não tinha, eu fui o primeiro professor de química daquele ano, então às vezes acontece isso e aí você acaba perdendo muita coisa. Então, alifático, né, é um termo que às vezes o pessoal confunde também, porque confundem com o quê? Com ser alifático, ser de cadeia aberta necessariamente, tá? E por que eu estou falando isso? Porque alifático, né, porque eu já, na época eu dava aula em cursinho, depois, essa época de escola pública, era muito comum o pessoal confundir isso. Esse alifático pensando em cadeia aberta. Alifático é um composto de cadeia aberta ou fechada, não tem diferença, pode ser aberta ou fechada, só que a única coisa que ele não pode ser aromático. Tá? Então, alifático é qualquer composto de cadeia aberta ou fechada que não é aromático. Tá? Então, seriam o divisor de águas. Ou eu estou falando de aromático, ou, se ele não é aromático, eu estou falando de alifático. Tá? Então, só para deixar mais amarrado aí o termo, tá? Porque caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tenta dirimir essa dúvida agora e já colocar o conceito, digamos que no lugar, né? Bom, vamos lá então. Aromaticidade. Né? Quando a gente pega a história da aromaticidade, a gente começa lá com Faraday, ele mesmo, das leis que a gente vê lá geralmente na disciplina de física, né? Ele isolou o benzeno do óleo de baleia, ele não sabia ainda que era benzeno, ele isolou depois, foram identificar, né, exatamente, tanto a estrutura quanto propriedades, né, para entender melhor, mas ele começou isso lá em 1825. E aí, passou um tempo ali, o Eilhard, ele propôs, né, uma fórmula molecular para o benzeno, C6H6, tá? Só que ele provou ali, com base em alguns experimentos, que a fórmula molecular provavelmente deveria ser essa, tá? Então, ele foi o primeiro a tratar de fórmula molecular, só que ninguém entendia ainda a estrutura. Você falava assim, ó, eu sei que tem essa quantidade de carbonos e hidrogênio. Agora, como eles estão arranjados, ninguém tinha ideia até então. Aí foi quando Kekulé e o Loschmitz, eles propuseram essa estrutura, né, que a gente chama de, deixa eu colocar o meu outro computador aqui, esse, o ciclo hexatrieno. Aqui está trineno, é trieno. Depois eu corrijo aqui antes de colocar lá para vocês. Então, esse ciclo hexatrieno, né, que seriam as 3 duplas ali, foi proposto lá por Kekulé. Só que o problema é que essa proposição inicial era o desenho que normalmente a gente faz, né? Um anel de 6 e as 3 duplas. Só que, se a gente for pensar nisso aí isolado, é uma estrutura que as duplas estão paradas. Naquela representação, eu tenho a dupla naquela condição. Tá? Então, aquela representação é só daquela estrutura. Nessas posições aí, 1, 3 e 5. Só que isso não explicava a reatividade do composto. Tá? Batia com a fórmula, mas não explicava a reatividade do composto. Por quê? Porque quando você pega o benzeno, né, se eu coloco lá nesse meio aqui,
que teoricamente seria favorável lá para um composto que tem dupla, né, lá na orgânica 1, né, você tem um composto com dupla, você consegue fazer uma adição ali de bromo, utilizando BR2, mas essa adição não ocorria. Se eu usasse permanganato, eu podia oxidar, né, a dupla e aí levar a outros compostos que não necessariamente, se eu parto lá, por exemplo, de um hidrocarboneto, de um alceno, eu posso clivar ali aquela dupla e chegar, enfim, a um ácido carboxílico, por exemplo, a depender da condição ali, mas pode ocorrer oxidação, é comum em duplas, mas no benzeno, com essa condição aqui, também não ocorria, tá? Não ocorria hidratação, também é comum, né, esse mecanismo que é bem comum na orgânica 1, quando se trata de adição, tá? E para adicionar hidrogênio e converter, né, passar esse anel de um anel insaturado para um anel saturado, só com ligações simples, né, era um processo muito lento, mesmo usando alta temperatura e pressão. Então isso não batia com a proposta que era as posições fixas, né, 1, 3 e 5. Se alguém perguntou alguma coisa, não. E aí, quando você olhava assim, o que reagia, você tinha a reação, tá, do benzeno com bromo aqui, ó, é uma condição diferente da anterior, tá? Se a gente olhar a anterior aqui, eu até vou tirar essa animação que eu uso na aula, só que eu não sei como é que fica no Meet aí, mas quando eu usava o Zoom no semestre passado, esse negócio de girar ali dava um lag aí, às vezes demorava, eu falava do slide seguinte e o pessoal ainda não estava vendo o slide. Tá? E depois, agora que eu lembrei, eu tenho que tirar. Aqui, nessa adição de bromo, a gente tem uma condição, né, tetracloreto de carbono, aqui já mudou, tá? Eu tenho uma outra condição, que a gente vai ver com mais detalhes nas aulas seguintes, mas percebam, o que a gente tem normalmente em alceno com bromo? Uma adição. E com o benzeno não ocorria adição, mas ocorria substituição, tipo uma SN da vida lá, tá? Então, era uma reação diferente do que se esperava para um composto que tinha dupla. Tá? E a adição, né, que seria o padrão, não ocorria. Então, não batia isso com a estrutura fixa de duplas em posições pré-definidas. Tá? Isso ficou muito tempo em aberto, principalmente numa época em que não se tinha técnica de caracterização, como a gente tem hoje. Você pega uma amostra aqui, o pessoal apreende droga lá, fala, qual é essa droga aqui? Você leva para o laboratório, em questão de algumas horas, você já sabe o que tem lá, às vezes até menos que algumas horas. Tá? Então, na época, eles tinham uma série de restrições. E aí, chegou-se em que, no que a gente tem hoje, né, como o modelo, né, no caso do benzeno, aí, que é o principal representante da classe, né, que chegou-se nesse entendimento que o que você tinha, na verdade, não era uma posição fixa de dupla, tá? Mas era uma corrente induzida, né? Você tinha um fluxo de elétrons que era constante, tá? E aí forma esse anel, que a gente chama aqui, que está em inglês, né? Essa nuvem aqui, pi, tá? E no formato de um anel aqui, e eu não tenho uma localização exata em cima, tá, de uma dupla de carbonos. Você tem o contrário, não a localização, a deslocalização, e aí você tem um comportamento, digamos que por igual, naquele anel ali. Quando você faz, eu costumo usar bastante isso aqui, esse aqui é um mapa de potencial eletrostático, né, em geral a região é vermelha, né, para quem não viu aí ou não lembra, em geral a região é vermelha quando você tem alta densidade de elétrons, e o azul o oposto, baixa, tá? A gente faz esses cálculos aqui, cálculo computacional, você chega nisso, principalmente porque, assim, imagina que, como eu costumo falar na orgânica 1, se você está querendo desenvolver um medicamento, tá? Vamos agora, para o coronavírus. E aí você, para testar, você quer chegar na fórmula X lá, porque hoje em dia o que você faz muito? Você, computacionalmente,
usa técnicas de, principalmente QSAR, né, que é SAR lá, que é uma metodologia para você tentar prever a reatividade com base na estrutura. E aí você filtra, desenha milhões de estruturas, deixa alguns dias fazendo o cálculo, e aí, computacionalmente, o método de data science, né, ciência de dados, você chega num rol lá de, ó, esses 20 aqui tem potencial maior. Então, ao invés de sintetizar 1 milhão, você vai gastar uma vida e não vai conseguir terminar, você já vai direcionado e falou, ó, se alguém dessa classe for atuar contra o coronavírus, inclusive na UFG, tem a professora da farmácia, a Carolina, que ela trabalha exatamente com isso, né, ela tem parceria com a Unicamp e tem um grupo dos Estados Unidos também, que ela fez essa triagem, tá? E aí elencou alguns compostos e o pessoal está tentando sintetizar para poder testar, tá? E aí, eles que estão sintetizando, muitas vezes acabam usando bastante isso daqui, ó. Tá? Por quê? Porque eles sabem onde tem que chegar. Então, eles têm que pensar em caminhos para chegar ali. E muitas vezes, falam assim, bom, eu preciso atacar com essa base aqui para formar esse grupo que tem na estrutura lá que encontraram computacionalmente. Só que, se eu atacar com a base, tem alguém que tem mais chance de reagir do que essa posição, então para você prever, fala, bom, a base vai vir com elétrons, pensando em base de Lewis. Então, preferencialmente, se eu desenho uma estrutura dessa, porque a molécula pequena é fácil, mas quando você tem uma molécula grande, é muito complexo você analisar no olho, falar, aqui, eletronegatividade, acho que vai ser aqui. Então, geralmente, a gente desenha um mapa, faz o cálculo, né, e obtém esse mapa de potencial eletrostático. E aí, se você quer sintetizar, por exemplo, se esse grupo lá está trabalhando com a molécula do coronavírus, né, para tentar combater o coronavírus, né, um fármaco, se eles precisam atacar uma posição específica, eles conseguem testar antes de fazer o experimento em si, se eles têm chance de êxito com aquela estratégia razoável ou não. Por quê? Porque se é uma base de Lewis, ela tem elétrons sobrando, ela vai preferir atacar em condições normais quem? As regiões em azul, que é onde tem deficiência de elétrons, que vai atuar como um ácido de Lewis, tá? Então, se você tem um sítio lá, alvo, ele tá mais ou menos verde ali, ó, que é o verde e amarelo, que é o meio do caminho, e você tem em outra posição um azul muito forte, vai ser muito difícil você, com essa base, conseguir fazer a reação que você quer. Aí você tem que mudar a estratégia, que é o que a gente vai ver na disciplina, que muitas vezes, quando você tem uma situação dessa, fala assim, agora eu vou ter que abandonar, você fez... E aí, isso é interessante, porque na indústria, você está propondo uma rota sintética. E aí você já fez, sei lá, 5 etapas. Aí chega nessa, você se depara com isso, fala, nossa, a minha base não vai atacar lá, porque ela vai atacar o outro lado ali que está mais favorável. O que eu faço? Aí existem reações que a gente chama de proteção, que a gente coloca, né, o mais comum aí, vocês vão ver, é o acetal, que é bem comum de se usar como proteção. Você faz uma reação antes daquela que você quer, tá? Essa reação vai formar, né, você vai ter um grupo ligado àquele sítio lá que você não quer que reaja, tá? E aí, depois, com essa molécula que já está blindada agora por quem você colocou, no caso, uma proteção comum lá, é o acetal, você coloca esse grupo, ele está protegendo a região que você não quer que reaja, porque vai te atrapalhar. Aí você agora está protegido, agora você coloca a base que você quer, ele vai reagir na posição alvo, tá? Que computacionalmente foi indicada, e agora, o que eu faço? Falo, bom, mas agora eu tenho uma coisa pendurada aqui que não deveria estar, tá? Mas geralmente você tem essa condição de equilíbrio bem razoável, principalmente acetal. No acetal, por exemplo, você pode adicionar por meio ácido, uma das condições, e remover aquele grupo da proteção. Não vai mexer com o seu alvo, tá? Porque ele não vai ser sensível àquela condição, pensando aqui num caso clássico, né? Numa condição ideal. Então, a gente tem essas reações de proteção, muitas vezes quando você quer fazer uma reação, mas fala, bom, se eu fizer desse jeito, de cara, sem planejar, o rendimento vai ser muito baixo, às vezes você nem consegue sintetizar, tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta, não.
Então, esse mapa de potencial eletrostático é muito utilizado para isso, tá? Pensando na aplicação dele. Então, de vez em quando, ele vai aparecer aqui na disciplina. O Solomons, dentre os livros que eu indiquei, é um dos que usa bastante esse mapa de potencial eletrostático. Então, a gente tem aqui, ó, a nuvem de elétrons π bem concentrada aqui no meio, tá? E automaticamente nas extremidades eu tenho essas regiões com deficiência de elétrons, tá? Então eu olho para esse mapa e já consigo determinar onde eu tenho um favorecimento para atuar como bases de Lewis, onde tem muito elétron, e onde tem pouco, eu tenho aquela tendência mais de atuar como ácido de Lewis, tá? Bom, isso acaba tendo implicações nas propriedades magnéticas do benzeno também e de outros aromáticos. Por quê? Porque a gente sente muito isso no que eu trabalho, que é a ressonância magnética. Mas outras técnicas também, desde que elas sintam interferência de campo magnético, elas também vão ser afetadas por esse efeito dos aromáticos, que é o seguinte: como a gente tem, né, aqui... Opa. Como a gente tem aqui, ó, pensando nessa elipse aí rosa, né, em cima e embaixo, como a gente tem um fluxo de elétrons nessa direção aqui, eu tenho carga, que o elétron tem carga, em movimento. A carga em movimento, né, carga em movimento em geral, vai fazer o quê? Vai induzir a formação de um campo magnético local ali. Tá? E aí, quando você faz, por exemplo, um experimento, ressonância magnética, que aí você tem o campo magnético principal do equipamento, aquela interação eletromagnética não é a mesma, porque agora, quando ele chegar, né, o campo estiver chegando próximo para atuar nessa molécula aqui, a molécula não vai sentir o campo total do equipamento. Não vai ser o campo exato do equipamento. Ela pode sentir um pouco a mais ou a menos, a depender de onde está chegando, né? Se ela se encontrar em fase, vai aumentar. Se for antifásico, aí vai diminuir, ele vai sentir menos. Então, você muda a propriedade magnética do benzeno em relação ao que seria o clássico, porque, como eu tenho fluxo de elétrons, é carga em movimento. Então, eu vou gerar um campo magnético local. Aí perceba, alguns podem, às vezes, ficar em dúvida do seguinte: a gente tem aqui, né, olha esse fluxo de elétron aqui. Aí ele está gerando um campo magnético aqui assim. Tá? Isso faz sentido se eu aplicar a regra da mão direita? Em tese, não faria sentido, porque se for aplicar a regra da mão direita, né, essas linhas em verde ali, de força do campo, deveria teoricamente ir para cima. Fala, bom, mas o que está de estranho aí? É porque existe a corrente elétrica real, que é essa daí, que é onde os elétrons estão caminhando. Tá? O que é a corrente elétrica real? É a corrente onde você tem o sentido do fluxo da carga negativa. Só que a corrente elétrica convencional, aquele I lá que a gente estuda e trabalha, ele não é o fluxo de carga negativa, ele representa o fluxo de carga positiva, que é exatamente o quê? O oposto de para onde está indo o elétron. Então, aí a regra da mão direita faria sentido, porque se os elétrons, né, estão indo aqui no sentido anti-horário, nesse caso, tá? O fluxo de cargas positivas estaria no horário, e aí faz sentido eu ter o campo, né, esse verde aqui para baixo. Tá? Então, a gente sempre trata quando aplica a regra da mão direita, a gente está pensando, todos os desenhos da regra da mão direita tem aquele I minúsculo. Aquele I minúsculo é a corrente convencional. E a corrente convencional é o fluxo de carga positiva e não negativa. Tá? Por isso que às vezes confunde. A primeira vez que eu olhei essa figura, eu fiquei pensando, falei, bom, mas o que tem de errado? Aí depois que eu fui lembrar que, como aí está mostrando os elétrons, então a corrente convencional é o oposto. Então eu tenho essa alteração, inclusive magnética, do benzeno aqui e dos outros aromáticos. Então eu mudo bastante a interação
desse composto em relação ao que seria um composto com duplas ligações clássico. Tá? Termodinamicamente, por que a aromaticidade é favorável? Se a gente for pegar esse calor, né, de hidrogenação, aqui tudo ciclohexeno, né, mas aqui eu tenho uma dupla, duas, e um hipotético aqui, ciclo hexatrieno, né, com 3 duplas. Se eu medir, né, o calor de hidrogenação para uma dupla, eu vou encontrar esse valor pensando em quilocaloria de menos 28,6. Duas, menos 54, menos 55 aproximadamente. As 3, nesse hipotético, menos 78,9. Só que quando a gente mede, né, experimentalmente do benzeno, fica nessa faixa aqui, ó, de menos 49,6, que inclusive é menor, né, do que do hexadieno, é um pouco menor ali, aqui está em 55 mais ou menos, aqui está em torno de 49, ambos negativos. Então, energeticamente, né, pensando em termodinâmica aí, a aromaticidade tende a ser favorável porque esse fluxo de elétrons faz com que eu tenha uma estabilidade adicional. Então, o que é, quando a gente fala assim, energia de ressonância? A energia de ressonância é justamente a diferença entre o que seria, teoricamente, se as duplas estivessem paradas e o que é, na verdade, com esse fluxo constante de elétrons. E lembra que eu falei do grau de aromaticidade? A gente consegue medir o grau de aromaticidade por essa energia de ressonância. Por quê? Quanto maior for a diferença entre as duplas paradas e as duplas com os elétrons em fluxo, maior é o grau de aromaticidade, porque é mais favorecido, tá? Então, quanto mais favorecido ele for, melhor é o fluxo, tá? E aí você tende a estabilizar mais. Pensando nessa parte de repulsão, né, parte clássica e física clássica, a gente consegue entender bem por que a ressonância é tão favorável assim, porque no fundo as duplas paradas, né, você teria a repulsão daqueles elétrons com os outros elétrons e com eles próprios, tá? Só que quando você coloca esse sistema em ressonância, configurando a aromaticidade coloca esses elétrons em movimento. O fato de eles estarem em movimento faz com que, na média, eles vão ter um distanciamento maior com relação aos seus vizinhos do que se eles estivessem parados. Tá? Eles vão passar pelo vizinho em algum momento, mas é só um instante. No outro instante ele passa por outro, mas em alguns instantes ele está mais distante, né? Está no meio ali do caminho. Então, esse distanciamento, né, que você está espalhando mais, digamos assim, a densidade ali, ela não está concentrada em um ponto, mas ela está mais dispersa. Quanto mais você dispersa a densidade eletrônica, a energia tende a diminuir. Por quê? Porque você vai ter menos repulsão. Tá? Então, a gente pode olhar por várias óticas com relação à aromaticidade. Tá? Nomenclatura. Eu vou falar de nomenclatura na próxima aula. Eu só quero finalizar com o seguinte, só com esse slide aqui. A aromaticidade, como eu falei, não se restringe ao benzeno. E essas são as 3 regras de ouro, algumas das quais vocês já comentaram aí, para a gente classificar se uma molécula é aromática ou não. Então, por exemplo, na prova, certamente vai ter, e nas atividades também, desenhos de moléculas para você indicar se é aromático, se não é aromático, tá? E ainda vai ter algo, ele pode ser aromático, não aromático e anti-aromático, que é uma outra condição, né? Que aí já não é comum de se ver no ensino médio. Então ele pode ser aromático, pode ser não aromático e pode ser anti-aromático, tá? Então a gente tem que classificar dessa forma. Então a gente precisa olhar para a estrutura e indicar lá, tá? Provavelmente vai ter uma questão assim, tem a estrutura, aí você tem uma caixa aqui do lado para você selecionar que condição é anti-aromático, é aromático ou é não aromático, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa identificação? Pensar nessas 3 regras, tá? Então, eu preciso ter uma nuvem cíclica, tá? Ininterrupta de elétrons pi, que são aqueles mais livres, menos atraídos pelo núcleo. Essa nuvem pi, ela precisa ter um número específico de pares de elétrons,
tá? Não é com qualquer número de par de elétrons que eu consigo fechar essa conta para ter essa fluidez e conferir a aromaticidade, tá? E os átomos que participam da aromaticidade, é o que você já tinha comentado também, eles precisam estar no mesmo plano, tá? Então eu tenho essas condições para que eu consiga alcançar a aromaticidade, tá? Então a gente vai ver que em alguns casos, você vai olhar uma molécula, ela neutra não é aromática. Mas muitas vezes, se ela apresentar uma carga positiva em um carbono, por exemplo, ela passa a ser, porque se um carbono está neutro e ele é sp3, ele não vai conseguir fazer aquele alinhamento que vocês falaram, então não vai ter aromaticidade. Mas se ele fica com carga positiva, ele passando para sp2, aí ele consegue ficar no plano para deixar o sistema de elétrons fluir. Então, pode ser, a depender do restante das regras, né, que essa molécula também se torne aromática, tá? Naquela condição. Então, esse aqui é o resumo geral. Aí, na próxima aula, eu vou comentar da nomenclatura, tá? Que é bem simples, e a gente vai tentar aplicar essas regras naqueles exemplos que eu mostrei lá no começo da aula, tá? Vocês podem até... Eu vou colocar esses slides lá no Moodle agora. Então, como exercício, ele pode até tentar classificar já aquelas... São 4 moléculas, né? Se eu for pegar lá no começo, ó, vocês podem tentar classificar essas 4... Aqui, ó. A cafeína, tá? O ciclo com 3 duplas, né? E 7 carbonos, esse heptatrieno, tá? Então, o hepta aí de 7, o trieno com 3 duplas. E esses dois aqui de baixo, tá? Tentem pensar naquelas regras, fazer as contas e identificar se eu tenho aromaticidade nesses dois e nesses dois aqui, ou seja, esses 4 são aromáticos ou não. Então já fica de exercício para vocês tentar aplicar essas regras, e aí na próxima aula a gente já começa falando da nomenclatura e já parte para isso aí, que a gente já consegue já fechar bem com o exemplo.